Olá, queridos, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós iremos recordar alguns nomes, observar outros nomes que parecem meio estranhos para nós no nosso cotidiano, e para isso a gente vai fazer algumas pesquisas. Bom, eu vou recordar sobre um nome que nós trabalhamos com os ângulos, chamados de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Mas o que é isso, professor? Olha só, dois ângulos são opostos pelos vértices quando os lados de um são semi-retas opostas aos outros lados. Né? Então veja as figuras. Ó, nós temos duas figuras aí. O que nós temos? Esse ângulo aqui, ó, A, ele é oposto pelo vértice ao ângulo C. O ângulo B é oposto ao vértice do ângulo D. Tá? Isso aqui é chamado de um sinalizadorzinho, né, de geografia, para a gente ter uma posição nossa. Então aqui a gente usa muito isso aqui para identificar onde que é o norte, o oeste, o leste e o sul. E essa reta acaba aqui sendo ângulos formados, né? E esses ângulos formados a gente pode observar pelas características que são ângulos opostos pelos vértices, tá certo? Então vamos recordar. Dois ângulos são opostos pelos vértices quando os lados de um são semi-retas opostas aos lados dos outros. O ângulo A e o ângulo C são ângulos opostos pelos vértices. O ângulo B e o ângulo D são ângulos opostos pelos vértices. Vamos recordar ainda mais. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Observe, se eu formar um meio círculo com esses dois ângulos, né, esses dois segmentos, a gente tem ângulos suplementares. A soma de dois ângulos suplementares é sempre igual a 180 graus. Tá? Duas retas paralelas e uma transversal. Então eu tenho duas retas aí desenhadas, uma reta para duas retas paralelas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essas duas retas com uma outra. Né? Então eu fiz duas linhas aí paralelas, como se fossem as nossas linhas do caderno, né? Agora eu vou fazer um traço nela. Eu vou cortar esses dois segmentos com uma reta chamada de reta transversal. Então observe aqui, ó. Nós temos agora uma reta transversal, a reta R e S, que são paralelas. Mas por que isso? Qual a importância disso? Bom, a importância disso é que a gente vai conhecer alguns elementos nessa forma, nessa figura. Entre a região das duas retas paralelas, nós temos a região externa. Né? Então aqui nós temos a região externa, observe. Quando você olha para essas duas retas paralelas, nós temos a região externa dela. Agora a gente também tem a região interna. Então observe que eu tenho a região externa e a região interna. Tá certo? Bom, o porquê disso? Para que a gente possa observar algumas propriedades. Observe quantos ângulos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. Embaixo, 1, 2, 3, 4. Se a gente observar aqui, esses dois ângulos, eles são complementares. Este ângulo vermelho com este aqui de amarelo são opostos pelos vértices. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse aqui. Este é oposto pelo vértice desse aqui, né? Então nós temos aqui ângulos opostos pelo vértices. Nós temos ângulos complementares. Tá? Então nós temos aí, olha as características desses 8 ângulos que nós temos aí. Esses ângulos aqui, eles estão na região interna. Esses aqui estão na região externa. Estes ângulos recebem dois nomes especiais. Se estiverem ocupando a mesma posição da reta transversal, são chamados de correspondentes. Então observe que eles estão da mesmo lado da reta transversal, são chamados de ângulos correspondentes. Tá? Bom, se estiverem na mesma posição da reta, o que isso caracteriza? Qual é a relação que eles têm? Essa relação é muito importante porque eles vão servir para cálculos futuros. A gente pode estar trabalhando com a ideia de congruência de ângulos. O que é a ideia de congruência de ângulos? Que os ângulos têm a mesma medida.
Então, se tiverem do mesmo lado da reta transversal, né, elas, olha bem, se tiver do mesmo lado da reta transversal, tem uma característica, né? Se tiverem nessa mesma, são chamados, se esses dois ângulos tiverem coisa, são chamados de ângulos colaterais. Então, eles podem estar do mesmo lado da reta transversal. Então, esses ângulos aqui são chamados de ângulos colaterais. Bom, se tiverem posicionado em lados alternos da reta transversal, são chamados de retas de ângulos alternos. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes. Isso aqui é importante, ó. Duas retas cortadas por uma transversal, essas retas paralelas, né, determinam um ângulo correspondente congruente. O que é congruente? Que tem o mesmo valor, não é isso? Mas aí você vai ter que observar aqui, né, essas informações que a gente passou, tá? Então, com calma. Aí você vai falar assim, mas espera aí, o que significa? São nomes diferentes. Professor, esses nomes são diferentes? Sim, são diferentes. Então é por isso que a gente tem uma pesquisa para perguntar o que é uma transversal, o que são retas paralelas. Então são informações que a gente vai acumular, tá? Então eu posso até não entender tudo de uma vez, mas eu posso fragmentar esse entendimento e começar a construir o meu conhecimento através da fragmentação desses conhecimentos próximos, né? Bom, aí vem uma pergunta. Primeira questão. Qual a medida dos ângulos indicados? Eles estão na mesma posição em relação à reta transversal? O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Olha só, eles estão do mesmo lado da reta transversal, certo? Bom, então este cara ele é congruente a este aqui. O que significa congruente? Que ele tem o mesmo tamanho. Se aqui é 40, então esse x aqui é 40. Qual a medida dos ângulos indicados? Aí a gente já pode trabalhar até com a equação, né? Olha, 3x mais 20, ele é igual a 5x menos 40, tá? Porque eles estão do mesmo lado, né, da reta transversal. Então aqui a gente entra aqui para os ângulos alternos internos. Por que alternos? Porque eles estão de lados diferentes, mas eles estão na mesma região interna das retas paralelas. Alternos em relação à transversal, interno em relação às retas paralelas. Observe, lados diferentes dessa reta transversal, mas estão na região interna. Então, esses ângulos são alternos internos. Alterno em relação à transversal, interno em relação à paralela. Ângulos alternos externos. Por que são alternos? Porque estão de lados diferentes da reta transversal. Mas são externos por quê? Porque estão na região externa das retas paralelas. Ângulos alternos externos. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determina ângulos alternos internos ou externos congruentes. Significa que este ângulo aqui ele tem a mesma medida de cá. Este ângulo aqui ele tem a mesma medida de cá. Por quê? Porque eles são ângulos alternos externos. Isso é importante. Lembra da ideia do OPV, né? Opostos pelos vértices? É esta ideia que nós vamos utilizar para mostrar esses ângulos alternos externos. Então aqui a gente pode organizar também, né? Nós temos essas duas retas paralelas e aqui eles estão alternos, né? Eles estão alternos porque cada um está de um lado. Observe que esse aqui está do lado desse de cá. Essa reta R é a transversal. Essas duas aqui são as paralelas. E esses aqui então são ângulos alternos, né? Só que eles são internos, porque está na região interna das retas paralelas. E aí eles têm o mesmo tamanho. Ângulos colaterais. O que significa ângulos colaterais? Colaterais que estão do mesmo lado, mas eles são internos, porque está na região interna das retas paralelas. Eles são congruentes? Não. Eles são o quê?
Vamos lá, lembrar da primeira aula? Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais externos. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determina ângulos colaterais internos ou externos. Eles são suplementares. O que quer dizer que são suplementares? Que a soma dos dois ângulos dá um ângulo de 180. Bom, essa atividade aqui, essa questão aqui é para que você possa entender, fazer essa correlação entre esses ângulos representados por essas retas paralelas e uma transversal. Façam as pesquisas, façam a atividade e encaminhem para nós, professores. Um abraço e até a próxima aula.